Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Por Trás de Seus Discos, um podcast que a gente fala sobre música, sobre curiosidades da música, história, teoria. Sempre tem uma teoria envolvida com a vida dos músicos, né? Ao meu lado aqui tá o Mumu. E aí, Mumu, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Como é que tá? E aí, pessoal? Beleza? Um prazer imenso estar aqui mais uma vez falando, né, sobre histórias do rock, né? Temas que eu gosto e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre Marvin Gaye, esse mestre que acabou ganhando Grammy, para quem não conhece, né? Autor de Sexual Healing, Let's Get It On, músicas clássicas do rock, e que foi assassinado. E a gente vai falar um pouco dessa morte dele, assim, mais esmiuçadamente. Sim. Pra quem não conhece, Marvin Gaye é talvez uma das vozes mais bonitas do soul music, né? O gênero que surge do R&B, que é um gênero que vem desde dos movimentos negros nos Estados Unidos, lá dos direitos civis. E aí, através da música, surge esse estilo de música que envolve o rock com toque do estilo negro, com a dança também. E aí surge o Marvin Gaye disso, que talvez seja uma das vozes mais importantes desse estilo. Uma voz muito bonita. E ao mesmo tempo que ele teve essa carreira muito bonita, emplacou muitos hits, ganhou Grammy, ele também teve uma vida trágica desde o início, né? O Marvin, ele, pra quem não sabe, ele é o filho mais velho, né, dos pais dele, de 4 ou 5 filhos ali, ele é o primogênito, e ele até ganha o nome do pai dele, né? O pai dele também se chama Marvin Gaye, e ele também. Só que essa relação, assim, esse carinho ficou só no nome, né? O Marvin, desde criança, apanhou muito do pai dele. Ele teve uma vida difícil ali na infância, não tendo uma boa relação com o pai dele, sendo espancado muito, né? E ele nunca se sentiu confortável naquela situação, né? Tanto que o pai dele, já começa a ironia aí que o pai dele era um pastor, né? Pastor da igreja A Casa de Deus. E, e ele queria que as normas fossem rígidas. E o Marvin sempre teve aquela coisa assim, ele se vestia com a roupa da mãe dele e tudo mais, e o pai dele queria que fosse aquela coisa rígida, né? Eles nunca se deram bem, realmente. Depois o Marvin, um pouco mais pra frente, teve problemas com drogas e tudo mais, né? Ele se tornou um cara agressivo, assim, era viciado em cocaína, e a cocaína foi até o final da vida dele. Ele talvez até seja um motivo, muita gente fala, para que as coisas chegarem do jeito que elas chegaram. Sim. E desde o início, assim, né? Então, a partir disso, a relação deles foi sempre difícil. E aí, logo em seguida, assim, quando o Mario já era adolescente ali, ele já decidiu saltar disso, né? Entrou para uma escola diferente ali, se afastou da família. Nisso, ele começou a cantar. Já cantava em corais, né? Mas seguiu aí pro seu próprio caminho, seu próprio estilo e começou a gravar suas coisas, né? Que daí quando ele entra na gravadora, qual o nome da gravadora? Motown. Motown. Porque a Motown, pra quem não conhece, é a gravadora que era a gravadora do Michael Jackson na época do Jackson's 5 ali. Também tinha James Jamerson, uma galera que gravava pela Motown. Então, assim, ele ter entrado já no início ali na Motown era um selo de qualidade que ele tinha. Então, começou a se destacar muito. Ele foi muito, muito rápido, né? Ele chegou ao Grammy só em 83, mas ele já vinha fazendo sucesso nessa época. Sim, isso lá por 62, 63, né? Mais ou menos por aí. E aí ele começa a lançar os discos dele, né? Seus álbuns, LP, né? E a emplacar já um hit em cada disco, enfim. Nisso ele conhece a Tammy Terrell, que grava 2 discos junto com ela, né? Os dois fazem uma parceria muito bonita, que surge grandes hits também, né? Ain't No Nothing High Enough, You're All Need to Get By Isso também, aí. que até fazendo um recorte aí, trazendo pro cinema, tem o filme que venceu o Oscar em 2021, 22, o Coda? Coda.
Coda, que é uma história para quem não viu, que não conhece, fazendo só um recortezinho assim, uma menina que ela é surda, né, aliás, uma menina que ela é a única pessoa que escuta na família dela, né, os pais são surdos, o irmão mais velho é surdo, então ela é a única pessoa da família que escuta, que consegue falar também, né, e ela vive uma vida como tradutora da família dela, né, para viver na sociedade, só que ao mesmo tempo ela tem o sonho de cantar. E aí, enfim, pulando pra frente. Mas esse filme é muito legal porque ele é muito emocionante no final com essa música do Marvin Gaye, né? Exatamente. Aí a menina, enfim, acontece, tudo tem que acontecer, ela vai se apresentar ali, faz um dueto com um colega, e aí eles cantam junto a música do Marvin Gaye e da Tammy Terrell, que é um sucesso absurdo, né? E é Os um pais final... dela acabam aceitando também, né? Ela Sim. seguindo a carreira. E é um final emocionante, né? Porque mostra... Pô, spoiler total, nós estamos dando aqui. Total, total. I'm sorry. Mas então, já vou, para não dar mais spoiler, né? Voltando para a história. Então ele tem uma química muito grande com a Tammy. Eles lançam 2 discos ali que fazem sucesso. Nisso ele já está no topo das paradas. E só que lá por 70, assim, ela descobre um tumor no cérebro, né? Um câncer no cérebro que atinge ela rapidamente e ela vem a falecer, né? Ali no início dos anos 70. E isso abalou o Marvin muito, né? Tipo, ele já tinha um problema com drogas, com cocaína ali, e a morte dela é algo que atinge ele diretamente, fazendo já despertar uma depressão nele, uma situação mais complicada ainda, né? E aí, a partir disso, ele vive uma montanha-russa ali, né? Apesar dele ter os problemas dele, ele seguia lançando álbuns, seguia trabalhando e fazendo sucesso, né? Emplacando mais sucesso, mas ao mesmo tempo a vida dele estava conturbada ali, ele tinha momentos que ele se afastava muito, que ele mudava muito o estilo dele, assim, não queria falar com as pessoas, mas dele lançava um álbum, fazia algumas apresentações, e aí mais ou menos lá para os anos 80 ele lança o grande hit dele, né? Sexual Healing. Zero. E aí ele lança o grande hit dele, uma música incrível, né? Provavelmente quem tá nos vendo aqui, nos ouvindo, deve ter escutado já, se não escutou, vai escutar, vai conhecer o Marvin. E aí depois disso ele volta para casa, né? Por que ele volta para casa? Ele volta para casa para ajudar a mãe dele estava doente e ele sempre foi muito apegado à mãe dele. E aí ele começa também a ter conflitos com o pai dele, porque ele também nessa época estava numa relação assim, entre ele e as drogas continuava ainda, ele ajudava a mãe dele. Só que é interessante a gente falar, em 83, no Natal de 83, ele dá uma arma pro pai dele de presente de Natal. Né? Um presente estranho, né, digamos. Sim. E aí em 84 ele vai morar vai morar com os pais dele, cuidar da mãe dele. E lá eles têm uma briga, né, em 84, que foi o ano da morte dele, e essa briga que eles têm começa por causa de umas apólices de seguro, lá, acho que era um seguro de uma outra casa que eles iam fazer, não sei bem, ou se era dessa própria casa. Eu sei que eles acabam brigando e saem no soco, e eles acabam indo para fora do quarto da mãe dele, porque eles estavam ali, todos eles foram lá pro quarto, e a mãe dele separa a briga e manda o Marvin voltar, e nisso o pai dele pega a arma e vem e dá 2 tiros nele, né? 2 tiros, dá um no peito, ali na região do coração, e depois dá mais um tiro quando ele tá caído, né? E absurdo, né? E nisso acontece a trágica morte do Marvin, né? Ele até tentam socorrer ele, mas enfim, ele não sobrevive, né? O primeiro tiro no coração praticamente acabou com a vida dele. E a ironia a história é uma história trágica, shakespeariana, né? A ironia é que ele iria fazer aniversário no dia seguinte, né? Começa desde ele dar um presente pro pai dele, que é uma arma. O pai dele usa esse presente para matar ele um dia antes do aniversário dele, né? É uma história absurda. E aí a mãe dele, na hora ali, ela sai correndo, vem a ambulância, e aí depois ela sai da casa dele, né? Da casa deles ali, o pai dele vai preso e acaba apodrecendo lá, né?
Tipo, eu não me lembro dele se ele chegou a se arrepender, mas acho que logo que prenderam ele falou que eles estavam brigando, ele não se arrependeu, né? Aí surge os dois lados, né? Bom, na biografia do Marvin Gaye, a mãe dele fala, né? Tem um trecho que ela diz que ela nunca viu o pai dele sentir que era um filho, né? Ela nunca viu um amor por parte do pai dele, que ele nunca aceitou o Marvin, não tinha esse amor. Já o Marvin Gaye, depois, o Marvin Gaye, o pai, depois que foi preso, né? Ele, enfim, teve que se pronunciar sobre, né? Enfim, foi a julgamento. E ele alegou que o Marvin ele era um cara agressivo, era um cara que estava com muito problema com drogas, com cocaína, e que aquilo foi a forma dele se defender, né? Que se ele não fizesse aquilo, ele não saberia o que o Marvin iria fazer contra ele. Mas a justiça não caiu nessa e acabou condenando o pai dele, né? E o pai dele sempre foi aquela rígido e tudo mais, e também teve ciúmes dele, porque quando ele ganhou o Grammy, foi muito próximo dessa história, ele estava numa melhor fase da carreira dele, ele voltou para casa para ajudar a mãe dele realmente. Só que tem outras teorias que falam que o Marvin também ele poderia ter tentado se matar. Tipo assim, por que ele daria a arma pro pai dele de presente? E também já tinha histórias que o Marvin tinha pulado do carro em movimento e tudo mais. Essas são teorias, né? Sim, porque ele estava sofrendo já, né? Desde lá da morte da Tammy nos anos 70, da química que eles tiveram, de ele perder ela jovem, né? Tem a teoria também, nunca foi confirmado, que eles tiveram um romance juntos, apesar de, enfim, deles terem outros relacionamentos, né? Mas tiveram um caso, digamos assim, né? E aí, a partir disso, já vem, né? Perder ela jovem ali, e aí o problema com as drogas, ele sempre ter essa relação conturbada com o pai dele, então ele era um cara um pouco inconstante, né? Não dá para se anular, né? Mas e até então dá um presente um tanto inusitado, né, pro pai dele ali, né? Já que eles não tinham uma boa relação, né? Não seria talvez o melhor presente a se dar, né? Pois é, ficou a dúvida no ar, né? O que ele quis com isso. Mas a gente perdeu um grande cara da música que estaria até hoje fazendo hits e talvez ganhando mais Grammys e tudo mais. Sim. É uma pena mesmo. É um artista que morreu aos seus 43 anos, se eu não estiver enganado, 42, 43, e morreu jovem, né? Então ele poderia ter lançado muita coisa e morreu no auge, né? Ganhando Grammy ali, lançando talvez o maior hit da sua carreira, né? E ele também, a revista Rolling Stone em 2020 listou a lista os melhores 100 discos, né, da história da música e colocou o What's Going On dele como primeiro lugar, né? Que moral. Que moral, né? Tipo, minha opinião pessoal, eu não concordo, né? Tem outros, Claro. acho que tu também não concorde, né? Mas, enfim, é um álbum incrível, como quase todos dele, né? Praticamente todos. Mas essas coisas não acontecem por acaso, né? É primeiro porque alguém que estava ali julgando é um primeiro para ele. Sim, é o primeiro para alguém, É o para alguém é o primeiro pra primeiro, então não é demérito nenhum, né? Sim. Mas enfim, para mostrar um pouco o que é o Marvin Gaye, né? Muita gente já deve ter escutado algum hit dele em algum filme, muito das músicas dele entram em seriados, em filme, e acaba não conhecendo muito essa pessoa, quem é o Marvin, quem é essa pessoa, né? Mas aí, tipo, a gente conta um pouco a história aqui, né? Por trás, né? Sempre tem uma teoria, sempre tem uma história curiosa por trás. E esse foi Marvin Gaye, né? Então, quem conheceu um pouco a história dele agora, eu indico a conhecer a música dele, né? A carreira. É isso aí, pessoal. Foi um prazer ter feito aqui com vocês mais esse podcast. E eu fico o convite para vocês assistirem também os outros episódios que estão aqui embaixo. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Sempre deixa o like aí, se inscrevam, comentem o que vocês acham. E é bom sempre dar esse apoio aí. Mandem pros amigos, parentes que gostar. Sempre nos apoiando aí, a gente agradece. Valeu, gente.